Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Desenvolvimento de Interface Web do curso técnico de Informática do IEF de Minas, Campus Inconfidentes. Nas aulas passadas, nós falamos de duas tecnologias base para a criação de páginas, o HTML e o CSS. Com o HTML, nós podemos definir a estrutura de uma página através de elementos apresentados como tags. A aparência dessa página pode ser trabalhada usando o CSS. Porém, apenas com essas duas tecnologias, a gente não consegue dar dinamismo à página. Ou seja, nós não conseguimos trabalhar com comportamentos da página. E é exatamente nessa lacuna, exatamente nesse aspecto que o JavaScript entra. Okay? Então, para que a gente possa criar uma página que possua um comportamento, oferecendo assim um site mais interativo e dinâmico, nós precisaremos então trabalhar com JavaScript. Tá? O código JavaScript ele pode ser introduzido no documento HTML de algumas formas distintas. Vamos aqui então criar uma nova página. Vou colocar aqui página com JavaScript. Eu vou copiar e colar aqui a estrutura base de uma página HTML. Está então a página. E é importante dizer, antes de começarmos, que o JavaScript, apesar de ter o nome parecido com a linguagem de programação Java, constitui uma ferramenta totalmente diferente. Tá? Enquanto o Java é uma ferramenta de desenvolvimento back-end, ou seja, aquela que roda no servidor, o JavaScript é client-side, ou seja, ele roda do lado do cliente. Ele é interpretado pelo navegador. Okay? Para a gente poder inserir, então, um código JavaScript em nossos documentos HTML, nós podemos fazer através da inserção da tag script na seção head ou através desse conjunto de tags na seção body. Tá? A diferença é que, uma vez inserida na seção head, o código JavaScript será carregado antes que o conteúdo da página seja processado, seja renderizado. Tá? Ao passo que, colocando esse código dentro da tag body, em geral no final da tag body, primeiro a página é renderizada para depois o código ser carregado. Então isso fica a critério do programador, né, a definição do local onde o código JavaScript será inserido. Além disso, seja na tag body ou na tag head, eu posso carregar, a exemplo que nós fizemos com CSS, um código JavaScript definido em algum arquivo. Tá? Então, eu poderia colocar aqui um código, por exemplo, chamado aplicação.js, e toda a estrutura, todos os comandos, né, serão definidos aqui dentro desse arquivo. Ok? Nessa primeira aula, para poder facilitar a apresentação do JavaScript, nós vamos utilizar o formato de colocação do código direto no próprio HTML. Tá? Porém, nas próximas aulas nós iremos trabalhar com arquivos externos. Tá? Aqui na tag bar, então, entre as tags de abertura e fechamento, eu vou então inserir um código JavaScript. Tá? Como qualquer linguagem de programação, o JavaScript oferece diversos recursos de manipulação de elementos. Tá? Então, por exemplo, eu posso criar variáveis, eu posso interagir com o usuário exibindo informações na tela para ele, eu posso ler informações que o usuário precise informar para o meu sistema, eu posso fazer comandos de repetição, comandos condicionais, enfim, eu posso definir funções, que a gente vai ver com bastante ênfase aqui no nosso curso. Enfim, tudo aquilo que uma linguagem de programação convencional nos oferece. Tá? Entretanto, o JavaScript ele nos permite uma coisa que não é comum a todas as linguagens, que é a manipulação de elementos HTML, que nós também falaremos aqui. Tá? Então, como primeiro exemplo de um código JavaScript, eu vou utilizar aqui um comando chamado alert. Tá? Esse comando ele serve para exibir uma mensagem em uma janelinha dentro do navegador. Tá? Então, aquilo que eu desejo que apareça dentro dessa janela, eu coloco aqui. Né? Então, isto é um teste do JavaScript. Tá? E os comandos JavaScript, eles recomendam que eles sejam encerrados com um ponto e vírgula.
Vou salvar aqui essa página, vou abrir o nosso navegador. Está aqui o navegador com a página do Vertrigo já carregada. Lembrando que eu preciso botar o Vertrigo em execução para que o nosso servidor web esteja disponível. Tá? Já com o localhost, nós estamos com os nossos documentos na pasta revisão. E aí eu vou carregar aqui a página com JavaScript. Observe que nada foi exibido lá atrás ainda, porque eu não defini nenhum código HTML, porém, uma mensagem já é exibida. Né? Localhost diz, isso é um teste de JavaScript. Né? Ok? Né? Olha aqui o meu título, que foi definido aqui pela tag title. Tá? E no campo body, nada é exibido, porque eu não coloquei nenhuma estrutura HTML aqui no meu código. Uma outra forma de exibir algum conteúdo no navegador usando JavaScript é utilizando um método chamado WriteLine do objeto Document. Nós vamos falar bastante sobre esse objeto no desenvolvimento desse assunto. Então, Document é um objeto JavaScript. Ele possui diversos métodos, tá? E um deles é o WriteLine. WriteLine. Tá? Quando eu salvo isso e atualizo a página, observe que não apareceu nenhum alerta, nenhuma janela no meu navegador e o texto apareceu diretamente na página. Contudo, aqui não há nenhuma criação de elemento HTML. Uma terceira forma para se apresentar conteúdo, essa é uma forma, digamos, oculta, muito comum pelo uso de programadores, é através do objeto console. Então, o objeto console oferece um método chamado lock e quando eu salvo esse conteúdo e atualizo a página, observe que nada é exibido. Entretanto, se eu vir aqui na opção ferramentas do desenvolvedor, que eu posso acessar com o atalho Ctrl+Shift+I e escolher aqui a opção console, observe que a informação apareceu aqui. Isso daqui a gente também vai utilizar com alguma frequência durante o curso, mas é importante que vocês saibam que isso é interessante apenas para a gente poder fazer depuração de código. Quando a gente escrever um código JavaScript maior e não perceber a realização da ação pretendida, a gente pode recorrer aqui a essa ferramenta aqui do navegador para verificar se o trecho de código que nós escrevemos está sendo devidamente executado. Tá? Então, o console log é muito comum ser usado para a gente poder visualizar conteúdo de variáveis, conteúdo de objetos, etc. Uma quarta forma, aí sim talvez seja o mais interessante do JavaScript, é fazer com que esse texto seja colocado dentro do objeto HTML. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um parágrafo, vamos adicionar aqui um ID para esse parágrafo, nesse caso não coloquei acento de forma intencional, e aí se eu salvar esse código e atualizar a página, observe que nada vai acontecer. Contudo, se eu acessar aqui o objeto Document que eu tinha mencionado anteriormente, eu tenho um método chamado de getElementById. Tá? Ou seja, eu vou obter um elemento através do seu ID. E esse elemento, então, eu posso manipular aqui dentro do meu script JavaScript. Para que eu possa acessar esse elemento, eu preciso colocar aqui como argumento o ID do elemento. Tá? Então, eu vou colocar aqui o nome do parágrafo. E a partir dessa construção, eu então estarei dizendo para o JavaScript que eu quero manipular, eu quero acessar o documento identificado pelo ID parágrafo, ou seja, a minha tag P, no caso aqui. Tá? E o que eu quero fazer nesse momento é colocar essa mensagem dentro aqui do meu código HTML. Tá? Então, eu vou acessar aqui um método chamado inner.html e vou dizer para esse método que eu quero atribuir, deixa eu colocar aqui em tela cheia, eu quero atribuir essa mensagem aqui ao elemento, entre aspas. Tá? Eu posso deixar aqui o console.log, não tem problema algum. Então, quando eu salvo essa página e atualizo o meu navegador, observe que aparece agora o texto que eu havia definido aqui. E diferentemente do caso anterior, onde eu usei o document.WriteLine, aqui eu estou colocando esse elemento dentro da tag P. Se eu pedir para exibir isso daqui lá no meu console, olha o que vai acontecer. Vou abrir o navegador, atualizei a página, aparentemente nada aconteceu. Vou pressionar aqui Ctrl+Shift+I para poder inspecionar. E olha só,
que foi exibido, né? Ele está mostrando para mim o conteúdo retornado pelo método getElementById. Tá? Ou seja, ele retorna um elemento HTML baseado no ID. Eu disse que o ID é parágrafo, ele retornou o elemento relacionado com esse parágrafo, no caso o elemento P. E como eu já fiz uma mudança de conteúdo, ele mostra, né, o conteúdo que eu pedi para poder ser inserido nesse parágrafo. Vamos devagarinho para vocês poderem entender. Olha, na estrutura da minha página HTML, eu coloquei um parágrafo com conteúdo vazio. Observe que se eu repetir a ação colocando aqui essa linha como um comentário, lembrando que o comentário representa uma parte do código que não vai ser analisada pelo interpretador. Em geral, o comentário a gente usa para poder fazer documentação de código. Tá? Mas, enfim, o que eu quero fazer aqui é dizer para o meu interpretador JavaScript para ele não considerar essa linha. Ou seja, ele vai exibir no console log o elemento identificado pelo ID parágrafo, que é o meu elemento P, tá? Da maneira como está. Ou seja, ele não foi atualizado. Vou salvar essa página. Vamos lá no navegador. E quando eu atualizo a página, observe que aqui no console log ele trouxe o parágrafo da maneira como está, ou seja, vazio de conteúdo. Ok? Eu posso fazer diversas coisas com o JavaScript. Vamos apagar isso aqui. Vou colocar aqui em tela cheia. Então, eu posso ter uma estrutura de página com conteúdo prévio. Vamos colocar aqui um H1. O que eu posso fazer com JavaScript? Para a gente mostrar outros exemplos aqui. Vou salvar isso aqui. Eu tenho, então, um H1 agora e tenho um parágrafo. Ok? Vamos colocar também aqui um botão. Vou colocar um ID para esse botão, chamar de btn, e vou colocar aqui um texto. Clique aqui. Salvei. Vamos atualizar a página. Então, eu tenho aí o meu H1 e o botão. Se eu clicar aqui, nada vai acontecer. Tá? Porque eu não defini nenhuma ação para esse botão ainda. Okay? O elemento button permite um atributo chamado onClick, que me diz o que fazer quando o botão for clicado. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que, ao se clicar nesse botão, será chamada uma função, que eu vou chamar aqui de adiciona conteúdo, uma função JavaScript, e eu vou definir essa função aqui dentro do meu script. Okay? Para definir função em JavaScript, eu uso a palavra-chave function, atribuo um nome a essa função. Então, o nome que eu vou colocar é exatamente esse daqui que nós definimos. E entre chaves eu digo qual é a ação que será executada quando essa função for chamada. Tá? Então aqui eu estou considerando que o conceito de função vocês já conheçam aí de outras linguagens de programação. Tá? Então eu vou dizer o seguinte, olha, quando essa função for chamada, vai acontecer aquilo que nós já havíamos programado previamente, ou seja, o elemento que possui o ID parágrafo terá o conteúdo atualizado para aquela frase, né? Isto é um teste de JavaScript. Ponto e vírgula. E somente isso. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Aquela ação que era executada de maneira incondicional, ou seja, sempre que eu carregava a página, ela era executada, agora ela só será executada quando essa função for chamada. E, no meu caso aqui, eu adicionei um botão que chamará essa função sempre que ele for clicado. Vamos salvar isso aqui e vamos ver como é que fica. Vou atualizar a página e vou clicar no botão. Observe que, assim que eu cliquei no botão, apareceu um conteúdo na página, né? Porque, na verdade, já existia um parágrafo aqui, esse parágrafo, que estava com conteúdo vazio. Ao clicar no botão, eu executei essa função e a função, então, inseriu o texto, isto é um teste JavaScript, dentro do meu parágrafo. Ok?
além de alterar a exibição de conteúdo, de elementos da minha página HTML, com o JavaScript eu posso também alterar a estilização. Então, por exemplo, nessa mesma função, que eu vou até mudar o nome para poder ficar de acordo com a ação, vou chamar de altera conteúdo. Eu preciso trocar o nome aqui também, altera conteúdo. Tá? Então, além de acrescentar um conteúdo ao meu elemento parágrafo, eu vou dizer o seguinte, eu vou pegar esse elemento aqui, vou adicionar uma nova linha, e vou dizer que eu vou aplicar um estilo através do método style. Tá? E eu digo qual o estilo que eu quero aplicar. Então, por exemplo, eu quero mudar a cor desse parágrafo quando a função for acionada. E ela está sendo acionada através do clique no botão. Então, vou dizer que a cor mudará para vermelho. Então, agora a minha função altera conteúdo vai fazer o quê? Vai adicionar um conteúdo ao parágrafo e vai alterar a sua cor para vermelho. Vamos salvar isso aqui. Vamos atualizar a página. Observe que o texto do parágrafo some, porque o padrão dele é iniciar vazio. Quando eu clico, ele vai mostrar aquele texto agora formatado em vermelho. Tá? Eu posso, aqui no caso, o texto já apareceu em vermelho. Eu posso também adicionar um estilo que muda, por exemplo, alguma propriedade de elementos que já estão sendo exibidos na tela. Tá? Então, vamos voltar aqui no código. Eu vou colocar aqui um ID para o H1, vou chamar isso aqui de cabeçalho. Intencionalmente eu não coloquei o cedilha, tá? Vou copiar e colar isso daqui. Vou alterar aqui o ID para cabeçalho, para dizer para o meu JavaScript que eu estou selecionando o elemento que possui o ID cabeçalho, ou seja, o H1. E vou dizer que, por exemplo, o tamanho do meu cabeçalho vai mudar, sei lá, para 30 pixels. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu clicar no botão, a função altera conteúdo será chamada, e ao ser executada, essa função insere um texto no elemento identificado por parágrafo, que é a minha tag P, altera a cor desse texto para vermelha e altera o tamanho do conteúdo, né, do texto contido no elemento cabeçalho. No caso aqui, o meu H1. Tá? Vamos salvar isso aqui. Vamos atualizar a página. Então, observe que o cabeçalho apareceu com tamanho normal. Quando eu clico, então, na verdade, não mudou o tamanho, porque a propriedade que eu escolhi é errada. Na verdade, a propriedade não é size, e sim font size. Ok? Salvei. Vamos atualizar a página. Quando eu clico, a fonte mudou. Mudou um pouquinho, né? Não sei se vocês perceberam. Vamos fazer o seguinte. Vamos atualizar aqui. Vamos colocar um tamanho maior, 60 pixels, por exemplo. Salvei, atualizei. E na hora que eu clico, dá para perceber uma mudança mais significativa. Ok? Então, eu posso alterar o conteúdo de um elemento HTML a partir do JavaScript. Posso também alterar o estilo, a maneira na qual o elemento estaria sendo exibido na tela. Como eu havia dito no início da aula, qualquer código JavaScript ele pode ser colocado num arquivo à parte. Eu vou remover isso daqui. Nós vamos criar aqui um arquivo JavaScript, new file, aplicação.js. Vou colar o código que eu tinha copiado da função. Deixa eu ajustar aí. Tá? Vamos salvar isso aqui. E agora, para que a minha página possa ter acesso ao arquivo JavaScript que eu acabei de criar, eu preciso fazer a vinculação da página ao arquivo. Então, eu estou dizendo que essa minha página HTML está vinculada ao arquivo JavaScript definido aqui no atributo src da tag script. Salvei a minha aplicação, salvei a minha página HTML, atualizar a página e ao clicar, observe que o efeito apresentado será o mesmo. Para vocês perceberem que o vínculo está funcionando, não se trata apenas de informações gravadas no cache do navegador, vamos fazer o seguinte, vamos alterar o conteúdo aqui e salvar,
e vir atualizar a página. Olha, vamos dizer que o cabeçalho, além da mudança do tamanho da fonte, ele também será alterado, terá sua cor alterada para, por exemplo, blue. Salvei, então perceba, eu fiz alteração no arquivo de JavaScript chamado aplicação.js. Aí quando eu atualizo o navegador, atualizei, quando eu clico no botão, observem que tanto o tamanho quanto a cor do texto do H1 foram alterados, além da inserção de um conteúdo com a cor devidamente ajustada também dentro do parágrafo. Ok? Bom, pessoal, essa primeira aula era simplesmente poder mostrar a potencialidade do JavaScript. A gente vai trabalhar ainda bastante com essa ferramenta, explorando diversos recursos que ela pode nos oferecer. O importante nesse momento é que vocês percebam que com o JavaScript eu consigo mudar o comportamento da página. Eu posso dinamicamente alterar elementos que fazem parte da página. Posso inclusive criar elementos, remover elementos. Isso a gente vai ver mais à frente na nossa disciplina. Ok? Então até a próxima aula.